Filhos de Francisco. Bom dia, boa tarde, boa noite! Chegando até você os Filhos de Francisco, podcast de quem tem Deus por pai e Francisco por paizão. O nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica, nesse tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires. Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast, no YouTube e agora também na Rádio Educativa FM 96,7 de Carangola, a rádio da família e dos amigos. Curta e compartilhe as nossas redes sociais. No YouTube, Filhos de Francisco Podcast. No Instagram e no Facebook, Filhos de Frank, com C mudo. No twitter.com, Feedfrancisco Podcast. Ou mande um e-mail para nós, podcastfilhosdefrancisco@gmail.com. Comigo, Gabriel Resgala Silva, direto da Princesa da Mata, Rainha do Vale, a doce Carangola. Ele é psicólogo e mestre em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu, Luiz Alberto Bassoli, sou licenciado em Filosofia pela PUC Minas e educador há 30 anos. Moro em Montanha, capital da amizade, no norte do Espírito Santo, mas estou de home office na Freguesia do Ó, em São Paulo, capital. De Juiz de Fora a Manchester Mineiro, onde tudo começou e tudo sempre vai começar, o professor Jorge Roberto Silva Júnior, o Juninho. Ele é formado em Filosofia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com especialização em Educação Religiosa e Ciências da Religião pela mesma universidade. Professor da Rede Pública de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Direto do Meier, que é o orgulho do subúrbio e dos suburbanos, na retaguarda está Luiz Felipe Barbedo, que é professor e psicólogo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente começa com os destaques da semana e eu já vou apresentar o meu destaque da semana sobre o corte no orçamento dos institutos federais. O MEC anunciou um corte no orçamento das universidades e institutos federais que pode tirar 185 milhões das políticas de assistência estudantil, com bolsas de estudo, vaga em residência estudantil, auxílio moradia. Com isso, os alunos de baixa renda poderão ter as dificuldades para se manter estudando em 2021, aumentando o risco de evasão, segundo Eduardo Madureira, que é o presidente da Andifes, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Eu trabalho no Instituto Federal do Espírito Santo, em Montanha, e posso dizer a vocês que é um ensino que é uma ilha de excelência, né, realmente é uma coisa maravilhosa pensar numa região, é uma região pobre, né, o norte do Espírito Santo é uma região bastante complicada socialmente, pega ali também o Vale do Mucuri, temos muitos alunos de Nanuque, alunos também que chegam até do sul da Bahia, embora tenha o Instituto Federal também no sul da Bahia, mas é um trabalho que eu me orgulho e me alegro de participar e não estranho que o Brasil não saiba valorizar como deve valorizar, e estamos mobilizados e convido vocês a se mobilizarem também para que não haja esses cortes que estão aí prometendo coisa de 1 bilhão e 434 milhões dos institutos federais e 1 bilhão das universidades. É um discurso vazio e quando essa fase que o país vive passar, e que os responsáveis forem procurados, eu tenho certeza que muitas corporações que tomaram o poder público para garantir as suas regalias vão ter que prestar contas em relação a tudo isso. Eu passo agora para o Juninho. Juninho, qual é o seu destaque da semana? Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos que nos ouvem. Antes de falar do destaque, Luiz, eu quero pegar o gancho sobre o que você falou, né? Eu sou o exemplo das políticas de assistência em instituição pública de ensino. Eu comecei minha graduação no SES, né? No SES hoje é ligado à PUC Minas. E, bem, era interessante porque eu estudava no SES, fazia as matérias da grade e havia matérias de outros cursos que eu gostaria de fazer. Só que se eu fizesse, eu era bolsista, se eu fizesse, eu teria que pagar a mais R$200, a mais R$300. E aí, então, passei para a UFJF
e o universo se abriu para mim. Mas na UFJF, diferentemente do SES, que era o SES apenas um turno, na UF era integral. O curso era integral e eu pude fazer isso, puxar matérias de interesse em outras áreas e ainda porque consegui ser, né, um aluno integral de uma universidade federal. E não precisar trabalhar? Porque eu trabalhava na UF. Eu produzia cientificamente na UF. Eu era bolsista em toda a minha graduação, desde o primeiro semestre até o último semestre da minha licenciatura. Eu trabalhei na UFJF, entrava às 7 da manhã e saía às 11 da noite, durante 3 anos e meio. Bolsista, produzia, tem artigos publicados, tenho meus professores colocaram meu nome ali como colaborador, na área de educação, na área de filosofia. Então eu recebi o apoio estudantil, eu almoçava na UFJF, eu jantava na UFJF, eu fazia atividade física na UFJF, eu tomava banho na UFJF, e tudo isso colaborou para que eu me dedicasse 100% aos meus estudos, e hoje eu não é vaidade de forma nenhuma, mas é aquilo que os meus alunos falam em todos os lugares onde trabalhei, falam de mim, o excelente profissional que eu sou. Eu só pude ter esse gabarito porque eu tive condições de me empenhar 100% na minha formação acadêmica, e se não fosse toda essa assistência e apoio, eu não poderia ter ou ser esse excelente profissional que especializou, que pós-graduou, que passou em concurso público, e hoje eu entendo que eu estou retribuindo à sociedade todo o investimento que o brasileiro dedicou à minha formação, sendo o melhor professor que os meus alunos poderiam ter, professor de filosofia, professor de sociologia, de história, são matérias que eu atuo, e sendo religioso também, sendo para eles o melhor professor que uma instituição pública poderia formar, e formou, e eu tento dar para eles como retorno todo o investimento que os pais deles investiram em mim. Eu só queria comentar uma coisa que realmente, assim, a gente observa muito que quem não vivenciou isso, ainda não viu a experiência, não sabe o que é a experiência de uma universidade pública, de um instituto público federal, né, de ensino, muitas vezes não tem ideia do como funciona, né? Eu também vivenciei isso, estudei em escola pública a minha vida inteira. Um ano desse estudo foi em escola federal, depois fiz faculdade na Universidade Federal também. E é uma coisa, gente, as pessoas não têm ideia da excelência do ensino, assim. Você tem a impressão que é uma coisa zoneada, é uma bagunça total, mas quando você vai ver os números, as comparações, qualquer número que você veja de comparação do ensino público no Brasil e privado não tem comparação. As universidades federais ficam muito, muito, muito à frente. Isso porque a gente tem algumas públicas algumas particulares muito boas, muito boas. Mesmo assim, as públicas ainda são bem, bem melhores. E as pessoas não têm ideia da dificuldade que é para a maioria dos alunos. As pessoas acham que quem passou em federal tá bom, é só filho de doutor, a gente tem dinheiro. Não é a realidade. Muito antes até das cotas, já era uma realidade muito difícil de grande parte dos alunos. Não tinha dinheiro para pagar ônibus, não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para nada. Eu cansei de ver isso, sabe? Muita gente com muita dificuldade, porque a família dedicava toda a vida para fazer o filho estudar, para ter alguma chance na vida, né? Então isso que o Luiz está trazendo para a gente é muito grave. A gente tem que olhar com muito cuidado, porque muita gente depende disso para ter um mínimo de capacidade de sobreviver, e pode ter certeza que essas pessoas, esses estudantes, se forem bem informados, eles vão contribuir muito para a sociedade, tá? Não é dinheiro jogado fora, é um investimento muito grande que a sociedade tem a fazer, investindo na educação pública de qualidade, né? Mas, desculpa, pode continuar, Juninho. De forma, né, não precisa pedir desculpa não, que nós temos que lutar por aquilo que é nosso, porque é nosso, e como diria minha avó, o que é nosso ninguém tasca. Então, o destaque que eu gostaria de trazer é a desistência, porque o Bolsonaro havia proposto, aí desistiu de desistir, e agora ele desistiu de vez do Renda Brasil.
Eu estou pegando aqui, tem vários jornais falando sobre isso, tem vários jornais falando sobre isso, mas eu peguei o UOL Economia para poder trabalhar como destaque da semana, porque essa desistência foi ontem, dia 15, né? Foi emitido no dia 15, ontem, 15 de setembro, e ele deu um intimato que para não tocar nesse assunto e não quer saber disso, pelo menos até 2022. Lembrando que 2022 é ano eleitoral, tá? Bem, esse Bolsa Família reformulado, né? O Bolsa Família, ele dá uma média salarial para as famílias de R$ 190. Bolsonaro queria incrementar e fortalecer, principalmente no território nordestino, né? Aumentar para o valor de R$ 300, onde houveram várias propostas para poder retirar fundos para manter esse programa, que seria como a proposta que foi feita, congelar aposentadorias e pensões por 2 anos. Problemático. Bem, e aí vem uma crítica, né? Vamos dar exemplo, vou usar de exemplo o nosso vizinho, nossos hermanos, os argentinos, que estão colocando a casa em ordem depois de um governo desastroso, né, da direita, como taxando grandes fortunas, taxando artigos da classe alta, porque o Brasil acaba, entre aspas, parecendo paraíso fiscal, porque esses artigos de luxo, as grandes fortunas, elas não são taxadas. Classe baixa, média, são os que mais mantêm, contribuem com impostos do que aqueles que são beneficiários e detêm de grandes riquezas. E mais uma vez, Bolsonaro, essa política que vem aí com Michel Temer também, propõe um auxílio, entre aspas, àqueles que estão em situação de extrema pobreza, tirando do pobre, né? É sair das fezes para cair no cocô, entende? Então, bem, até 2022, quando vai ser período eleitoral, que nós já sabemos bem o objetivo disso, comprar voto, que vai ser talvez retomado esse assunto. Aliás, talvez não. Ele disse que será retomado em 2022. Vamos começar a mexer nisso aí novamente. E proibiu qualquer discussão e qualquer comentário de toda a equipe e qualquer equipe dentro do seu governo. Gabriel, o seu destaque da semana? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não me apresentei da outra vez, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo no sua plataforma de podcast, na Rádio Educativa de Carangola. Nesses destaques da semana, a gente acaba sempre falando muito de política, né? Infelizmente é difícil a gente não falar, né? O Juninho citou agora essa questão aí, né, de taxação de grandes fortunas. E interessante porque às vezes parece uma coisa meio comunista, meio estranha assim isso, mas é bom lembrar que isso está na nossa doutrina social da igreja, né? A doutrina social da igreja, ela prega muito isso, que a propriedade privada ela é importante, mas ela tem que ter uma destinação social. Então, não tem motivo para uma pessoa ser bilionária. Não existe, pelo menos a meu ver, eu não consigo justificar o fato de alguém ganhar muito mais do que ele e a família dele poderiam ter algum proveito, né, do que ele poderiam aproveitar daquilo de uma forma sensata, sendo que tem tanta gente passando fome, né? Então, são coisas que a gente deve se questionar, deve pensar, deve trazer à tona, deve pensar a melhor forma de lidar com isso e valorizar a vida das pessoas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no que está acontecendo no nosso país, é muito difícil ficar calado. Por exemplo, a gente teve a notícia agora que a gente, enfim, está tendo um ministro da saúde titular, porque a gente passou 4 meses sem um ministro da saúde titular. A gente está no meio de uma pandemia avassaladora. Já se foram bem mais de 100 mil mortes. E a gente ficou 4 meses sem ministro da saúde, tendo um ministro interino assumindo, que agora é o mesmo, o Pazuello, que se torna titular. E ele não é da área da saúde.
Quem já trabalhou numa área, tendo um chefe que não entende da sua área, sabe como isso é complicado, né? Imagina você ser um médico e ser coordenado por alguém que não entende nada da sua área. Imagina você ser, sei lá, um pedreiro e trabalhar com alguém que não entende nada de obra e ser chefiado por alguém que faz isso. Então, num momento crítico como uma pandemia dessas, a gente está sendo chefiado durante bastante tempo por alguém que não sabe nada da área de saúde e fez questão de tirar muita gente que sabia da sua equipe para nomear outras pessoas que também não sabiam nada dessa área. Como o Luiz falou, a história não perdoa, né? Como será que nós vamos lembrar disso daqui a um tempo? Para pensar nisso, para ter uma ideia disso, basta imaginar como seria, por exemplo, se durante a pandemia de H1N1 o Lula tivesse simplesmente tirado um ministro da Saúde, que era um médico, e colocado o militar no lugar. O que estaríamos falando do Lula hoje, né? Eu seria um que estaria criticando muito ele. Então espero que isso que aconteceu agora também seja devidamente refletido no futuro, né? E agora também, se a gente puder refletir sobre isso, né? Sobre tudo isso que nós estamos vivendo neste momento. 2 comentários, Gabriel, sobre o que você disse. É que é importante lembrar que, por exemplo, epidemiologia é uma especialidade onde você tem centros de excelência no Brasil que são guiados, ou vamos dizer assim, conduzidos ou dirigidos diretamente pelo Ministério da Saúde. Não são todos os estados e em todas as prefeituras que têm especialistas disso. No momento que o governo federal abriu mão de dirigir o país na área da saúde nesse momento de pandemia, ele deixou de oferecer para prefeitos e municípios, dentro do SUS, que é uma estrutura de três instâncias de governo, vamos dizer assim, federal, estadual e municipal, aquilo que só ele poderia oferecer. Porque prefeituras e estados não estavam prontos para lidar com isso, porque não é uma necessidade, é uma coisa específica, né? Não é uma atenção básica necessariamente. Então é realmente uma coisa bastante triste pensar que especialistas na área foram tirados de poder atuar no país por conta de uma intervenção de pessoas, de corporações que não sabem nada sobre o assunto, de pessoas que não sabem nada sobre o assunto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ninguém assistiu nenhuma propaganda do governo federal sobre a pandemia, de usar máscara, lavar as mãos. Nenhuma. Não foi investido nada em propaganda. E eu falei que ele disse que ia falar 2 coisas. Na semana passada eu comentei que os números estavam caindo, né? E hoje hoje nós gravamos esse programa na quarta-feira, dia 16, a notícia é que os números voltaram a subir em algumas regiões onde houve a concentração no 7 de setembro. Quem poderia imaginar, não é mesmo? Ninguém podia imaginar um negócio desse. Ninguém sabe o que faz, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe onde pula, ninguém sabe para onde olha. O tema de hoje é um assunto que volta e meia está aí na mídia, repercutindo nas redes sociais, e nós tivemos várias repercussões nas últimas semanas. Nos últimos dias, líderes religiosos cristãos no Brasil se envolveram em declarações relacionadas às pessoas de orientação sexual homoafetiva, e isso repercutiu no noticiário e, como eu disse, nas redes sociais. No dia 9 de setembro, um pastor líder de uma grande denominação evangélica de Belo Horizonte, com presença nacional, declarou em uma rede social que gays não podem frequentar a igreja, mas somente um clube gay. A frase dele: entendi, são gays. A igreja tem um princípio bíblico e a prática homossexual é considerada pecado. Eles podem ir para um clube gay ou coisa assim, mas na igreja não dá. Esta prática não condiz com a vida da igreja. Tem muitos lugares que gays podem viver sem qualquer forma de constrangimento, mas na igreja é um lugar para quem quer viver princípios bíblicos. Não é sobre expulsar, preste atenção, disse ele. É sobre entender o lugar de cada um. 2 dias depois, em um programa de televisão, a irmã dele, também pastora, declarou que, abre aspas, muita gente acha que isso é normal. Isso não é normal. Deus criou o homem e a mulher e é assim que nós cremos.
Qualquer outra opção sexual é uma escolha do livre-arbítrio do ser humano, e qualquer escolha leva a consequências, comentou. E ainda acrescentou: a Bíblia chama de qualquer opção contrária ao que Deus determinou de pecado. E o pecado tem uma consequência que é a morte. Está aí a AIDS para mostrar que a união sexual entre dois homens causa uma enfermidade que leva à morte e contamina as mulheres, enfim. Não é o ideal de Deus. Fecha aspas. Logo depois, um dos padres católicos mais famosos como catequista e músico publicou em sua rede social um texto que, embora sem termos de ódio, foi interpretado como preconceituoso, com trechos bastante incertos quanto à sua fundamentação teológica e pastoral, bem diferente das falas do Papa Francisco, aliás. No dia seguinte a esta situação desse primeiro padre, um outro sacerdote, num programa de TV, foi bastante duro com as afirmações feitas pelos irmãos evangélicos, que eu citei agora há pouco. Burra sim! Bastaria ver qualquer pesquisa científica vendo que não tem relação entre homossexuais com AIDS. E preconceituosa, afastando as pessoas e levando as pessoas a considerarem o outro como se fossem doentes ou pecadores. Isso é preconceito. Talvez seja essa doença que precisamos combater, é o preconceito. É a doença mais feia, mais horrível do que a própria AIDS. O Papa Francisco ele causou uma grande repercussão em 2013, quando disse numa entrevista voltando do Encontro Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, citando agora o Papa: se uma pessoa é gay e procura Deus e tem boa vontade, quem sou eu por caridade para julgá-lo? O Catecismo da Igreja Católica explica isso muito bem. Diz que eles não devem ser discriminados por causa disso, mas devem ser integrados na sociedade. O problema não é ter essa tendência, não. Devemos ser como irmãos. Enquanto isso, no dia que nós gravamos este podcast, dia 16 de setembro, o Papa, na audiência que concede junto aos fiéis, nas audiências de quarta-feira, ele cumprimentou e recebeu ao final da audiência a vice-presidente da associação, que é uma associação chamada Tenda de Dionata, de pais e filhos LGBT. Ele, ao final da audiência, ele recebeu a vice-presidente, a Mara Grace, juntamente com o marido, e entregou-lhe um exemplar do livro Pais Afortunados. É um volume que sintetiza as experiências eclesiais frequentemente muito difíceis, pelas quais tiveram que passar pessoas homossexuais e católicas. Junto com esses depoimentos, a associação incluiu também cartas com pedidos concretos e críticos ao tratamento recebido pela Igreja, que tem esquecido ou estigmatizado a comunidade LGBT. E o Papa disse, então, a Igreja não os exclui. Ame seus filhos como são, porque são filhos de Deus. Afinal, qual é a condição do homoafetivo na Igreja Católica? Vamos ficar fingindo que não os vemos em nossos grupos? Se não podemos dar todas as respostas teológicas, podemos ter um posicionamento pastoral ancorado na misericórdia de Jesus que a todos acolhe? Ou será que Jesus não acolhe a todos? Gabriel, e aí, Jesus acolhe ou não acolhe os homoafetivos? Olha, Luiz, ouvindo essas declarações todas, né, eu fico me pensando o seguinte, e é um questionamento muito profundo, que eu me pergunto se nós realmente somos cristãos, né? Ouvindo isso tudo que foi falado, sobretudo por esses pastores, e que nós ouvimos o tempo todo nos nossos ambientes cristãos, ditos cristãos, eu me pergunto seriamente, de coração, se as pessoas leem o Evangelho. Porque nos Evangelhos, primeiro que não fala nada sobre a homossexualidade, ou seja, não era um assunto importante para Jesus, né? A gente pode concluir isso. E segundo, que a mensagem que Jesus mais prega é inclusão. Ele é muito claro quando ele fala o tempo todo que ele não veio para os perfeitos, ele veio para os pecadores. Isso é o centro da mensagem de Jesus. O tempo todo Jesus está andando com prostitutas, com cobradores de impostos, com sei lá quem. Ele conta várias parábolas, né, do fariseu que se achava perfeito e o pecador lá no canto da Assembleia, reconhecendo o pecador. Conta da ovelha perdida, conta do filho pródigo, né, o filho perfeitinho lá, que é deixado, não merece tanta atenção quanto o filho que voltou para casa. E como é que alguém tem coragem de se dizer cristão e falar que a sua igreja não pode ter homossexuais? Não consigo imaginar isso, né?
É claro que há coisas que são complicadas, são difíceis, você vai ter que interpretar a Bíblia, você vai ter que entender o que está sendo dito ali, e Jesus nunca falou que nada seria fácil, nunca pregou que seria fácil essa proposta dele de inclusão. Agora, o que eu acho, e depois a gente pode, no decorrer do programa, falar um pouco sobre isso, sobre como fazer isso na prática, né, e como interpretar essas passagens bíblicas, se é pecado, se não é, e o que é essa tal de homossexualidade. Agora, o que eu acho o básico para todo mundo que se diz cristão é: nós temos que pensar em acolher todas as pessoas que precisem e que manifestem essa necessidade de acolhimento. Nós não podemos excluir. Se você exclui, você não é cristão. Você é outra coisa, é outra religião, talvez uma religião derivada lá dos fariseus daquela época, ou outro tipo de crença, que pode ser uma religião até boa, de alguns aspectos muito bons, mas é difícil ver nisso um cristianismo de verdade. Juninho, essa fala aí em relação à questão de AIDS, essa vinculação imediata da homoafetividade com doença, é uma coisa que já era para ter sido superada ou não? Será que a gente já não tem as informações que devem mostrar de fato como é que as coisas funcionam e não como as pessoas acham que elas funcionam? E isso vai de encontro ao nosso último podcast, que nós falamos sobre teorias da conspiração, que abordamos também sobre fake news. A ignorância, ela se perpetua porque há quem lucre e lucrar, né? Seja ela em status ou manter um discurso é benéfico para esse grupo, né? Quanto mais inimigos se constroem ou se apresentam, é necessário um herói mais forte, sabe? E aí, sobre a fala da Valadão, né, da pastora, cantora, Aline Valadão, Você fica dando espaço para esse pessoal. Eu não citei o nome dela, mas tudo bem, segue o baile. Desculpa. Não, mas tá bom. Segue o baile, vai lá. E foi público, né? Isso foi compartilhado. Ana Paula Valadão. Desculpa, eu confundi com a Aline Barros. A Ana Paula Valadão, que, aliás, a Aline Barros não tem uma visão tão diferente da Ana Paula Valadão, mas a Ana Paula Valadão, desculpa, ela está sendo processada, né, em relação à fala dela, e, bem, mas a visão fundamentalista, eles acreditam até que isso é positivo, porque o discurso que vai se manter com o processo, com os posicionamentos contra a fala dela, isso faz com que a imagem dela dentro daquele grupo fique ainda mais fortalecido, porque ela está sendo perseguida em nome do Evangelho. Opa, onde está escrito isso no Evangelho? Onde que a declaração, a fala dela está no Evangelho? Não está no Evangelho e não está em nenhum artigo científico, pelo contrário. Eu estava pesquisando em duas fontes. Uma, informações da OMS, a Organização Mundial da Saúde, e do Ministério da Saúde. Os últimos dados, o último dado sobre o número de soropositivos no Brasil, que é sempre lançado desde 2007, é lançado sempre em dezembro, uma projeção de como foi o avanço epidemiológico, e aí o Ministério da Saúde lançou em dezembro de 2019, que é o último boletim. O próximo provavelmente vai ser emitido em dezembro de 2020. E no boletim epidemiológico de HIV/AIDS do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecção Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, eu vou me deter só nesse artigo, nessa publicação. Atualizado, como eu disse, em dezembro de 2019 e vai sofrer uma outra atualização em dezembro de 2020, aponta que 248.520 brasileiros contraíram o HIV entre 2007 e 2019 através de relações sexuais, ok? E bem, ainda diz a pesquisa não, os dados do Ministério da Saúde.
Ao total, no período registro de 2007 a 2019, 105.014 dos que contraíram HIV através do sexo são homens que fizeram sexo com homens, mas 143 mil são heterossexuais, ou seja, em proporção, 57,74% dos heterossexuais contraíram HIV através de relação sexual. A maioria são heterossexuais e não homossexuais. Vocês entendem como o discurso preconceituoso, como o padre bem disse, ignorante, burro, ele é prejudicial, ele faz mal, ele mata, porque isso aumenta o ódio que há reprimido muitas vezes, gerado pela própria ignorância dentro dos indivíduos, e aí nós temos os crimes relacionados à homofobia, porque muitos acham, pela ignorância, que o HIV é transmitido com um aperto de mão, pelo ar. Sério, tem gente que acha. E muitos se acham no direito de matar homossexuais para que diminuam a possível transmissão, como que se o homossexual fosse o vetor de transmissão do HIV. Há 2 anos atrás, foi um ano que tiveram vários fatos que me deixaram perplexos. 2 em especial. Uma mãe e uma filha estavam andando de mãos dadas e um grupo de homens agrediram elas porque acharam que as duas eram lésbicas. Vocês que nos ouvem devem lembrar desse fato. E um outro ainda que me gerou uma grande revolta foi que dois irmãos estavam andando pela calçada, um com os braços sobre os ombros, né, abraçando com os braços sobre os ombros do irmão. Um grupo de homens saíram de um ônibus e espancaram os 2 irmãos, porque acharam que eles eram gays. O absurdo, nossa, eles não eram gays. Não, o absurdo é esses homens, cometerem esses crimes. E que ambos fossem, se a mãe e a filha não fossem mãe e filha, fossem 2 namoradas. E se os 2 irmãos não fossem 2 irmãos, mas fossem 2 companheiros, matando? A solução, então, é matar. Mas o discurso religioso não é a favor da vida? Novamente, voltamos a esse tema. Como Gabriel levantou a questão, questionando sobre o cristianismo, que cristão nós somos? Que cristão nós dizemos ser? Porque é loucura. Claro, há quem lucre e quem se mantenha com esse discurso, como os arautos da verdade, arautos, os salvadores, o Messias. Sempre há de construir vilões. E nós sabemos que, pelo menos nas histórias, nos livros, um bom salvador é aquele que consegue desafiar e vencer um grande vilão. Se for um vilão mais ou menos, é mais ou menos também o herói. Agora, um grande herói, um grande Messias, um grande Salvador, precisa de um grande vilão. Me lembra até uma animação, chama Megamente. Vocês lembram do Megamente? O Megamente, ele é um vilão que queria ser um grande vilão e para isso ele criou um herói que atendesse todo estereótipo de herói. Musculoso, com capa, com cabelinho lambido de gel, com aquela franjinha. Só que aquele super-herói se transformou em um grande vilão. E quem salvou o mundo foi o cara que queria ser o grande vilão, porque ele venceu aquele super-herói que ele criou, que na verdade era um grande vilão. Toda a história precisa de um grande vilão. E nós temos grandes vilões fabricados para manter a imagem de falsos grandes heróis. É uma construção retórica. Pode parecer uma história infantil, mas não é. É fato. É fato. Precisa-se construir grandes vilões para manter a imagem de grandes heróis. E a postura dessa pastora vai de encontro a esse pensamento. Manter esse tipo de argumento que é de discurso que é utilizado sempre e fortemente na política para manter, né, a salvaguarda, a moral e os bons costumes, como por exemplo aqui em Juiz de Fora, no ano de 2000, nós estamos em 2020, 2016, 2012. 2012 é uma ex-reitora da UFJF, 2012, uma ex-reitora da UFJF, Margarida Salomão,
ela se candidatou a prefeita de Juiz de Fora e ela venceu o primeiro turno. E quem ficou junto com ela no segundo turno foi o candidato Custódio Matos, do PSDB. E ela nunca aconteceu em Juiz de Fora de um candidato ganhar no primeiro turno e perder no segundo turno. Mas Margarida Salomão perdeu. Porque alegaram por ela não ser casada, ela ser inventaram uma série de histórias. Disseram que se ela ganhasse, que ela ia instituir em Juiz de Fora uma parada gay por mês, que ela ia modificar a estrutura de ensino nas escolas. Inventaram uma série de histórias relacionadas à possível homoafetividade da candidata. E, em cima disso, a campanha de segundo turno do Custódio Matos foi única e exclusivamente sentado junto com seus filhos, esposa, filhos, que filho também e filhos ligados à política e também sendo investigados, assim como ele também é investigado. Mas a família tradicional ali que vai combater toda essa loucura que o mundo está se transformando com esse, abre aspas, porque dizem pessoas dessa forma, esse tipo de gente. E então essa história de utilizar o discurso homofóbico para garantir algum benefício não é de hoje. Infelizmente é utilizado e infelizmente ainda conseguem atingir os objetivos pessoais mantendo esse tipo de discurso. Eu vou aproveitar que você comentou sobre a questão do uso político e realmente isso virou, já era um tempo, mas tem aí já bastante tempo, nos últimos 20 anos, uma bandeira política acima de tudo. Eu me lembrei de um fato que eu presenciei num Congresso Nacional da Renovação Carismática e que um deputado ligado ao movimento fez um discurso bastante eufórico, que mexeu muito com a multidão, denunciando as tentativas de aprovarem no Congresso o casamento homoafetivo. Esse mesmo deputado estava lá nesse Congresso fazendo campanha para um candidato a governador que era conhecido por ser homoafetivo. Eu me pergunto se aquela história, a gente fica sempre pensando nas boas intenções das pessoas e fica pensando, poxa, a pessoa não consegue enxergar que há uma incoerência nesse discurso, mas infelizmente o gosto e a busca política acaba se tornando mais forte. E me parece que na verdade o que existe aí é um uso político sobre isso. E aí volta a questão, né? Saindo, já separando aí um pouco do joio do trigo, sobre a questão do uso político, pensando novamente em nossas comunidades, existe uma questão que para mim já há algum tempo me mexe muito comigo. Ninguém sabe afirmar o que leva uma pessoa a sentir atração por pessoas do mesmo sexo. Não há uma afirmação cientificamente provada que diga por que uma pessoa tem determinada orientação sexual. Ô Luiz, e até o catecismo fala isso, né? O catecismo fala lá, a tendência homossexual, ela não tem sua gênese determinada. Se não me engano, essas palavras. Então, a igreja reconhece também que a gente não sabe o que leva alguém a sentir essa atração, né? O Joãozinho sempre adianta o professor, né? E o Gabriel deu do Joãozinho. Eu ia chegar lá no catecismo, mas vamos lá. Desculpa. Não, beleza, nós estamos aqui conversando mesmo. A frase é, Gabriel, a sua gênese psíquica continua em grande parte por explicar. Então não há nenhuma explicação do que leva uma pessoa a ter uma orientação sexual homoafetiva. Ou heteroafetiva também, né? Então, só que aí tem uma coisa que a gente precisa lembrar, que a igreja ensina que a expressão sexual só faz sentido no contexto reprodutor. Eu não vou esticar muito isso hoje, porque isso é um assunto que vai longe. Mas o que eu queria dizer é que a igreja provavelmente nunca vai afirmar que uma relação afetiva tem um sentido pleno. Porém,
a mesma igreja acolhe pessoas que vivem a sua expressão sexual fora do contexto reprodutor. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, e temos hoje um problema teológico que cabe aos teólogos pensar, refletir, discutir, enriquecer o pensamento da igreja, e esse problema teológico passa por uma coisa que eu insisto em dizer aqui. Quando você fala em pecado, você supõe liberdade, gravidade e consciência. Quem não ouviu essa explicação, vai lá, busca os episódios anteriores para detalhar isso. Se uma pessoa não escolhe ser homoafetiva, como é que eu posso dizer que ela é livre para ser homoafetiva? E como é que eu posso condenar uma pessoa que não tem a liberdade naquilo que ela é? Inclusive, para entender, eu estou dizendo isso, e é importante que a gente separe a ideia de que o amor seja uma coisa pecaminosa. Tudo bem que quando a gente fala em amor, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se mistura muito amor com paixão, e são coisas diferentes, não é verdade? Mas voltando ao que a pastora lá falou, que ela disse que não cabe gay na igreja dela, inclusive vários pastores comentaram na notícia, no Twitter, falando o seguinte, olha, ela está criticando a maior parte do ministério de música e dança das igrejas evangélicas, que são constituídas por pessoas gays, católicos também. E ela diz o seguinte, que não é o ideal de Deus. Mas aí eu pergunto, quem vive no ideal de Deus? O ideal de Deus é plenamente realizável em todos os seus aspectos? Os mesmos trechos bíblicos citados de São Paulo em relação a uma afetividade falam de ganância, de cobiça, de amor ao dinheiro. E ninguém ouve uma pessoa falar assim, olha, o sujeito que ama o dinheiro não cabe na igreja. Você já ouviu alguém falando isso? Dificilmente você vai ouvir alguém falando isso. Então, é uma situação tão estranha que eu vejo. Mas veja bem, eu não estou negando, por favor, entendam bem, eu não estou negando a doutrina da igreja. Não estou negando a doutrina da igreja. Por exemplo, o antigo, já falecido ex-bispo de Petrópolis, Dom Vaz, ele contou uma piada uma vez, e já é o caos da semana, né? Que no Brasil colônia tinha um ditado que era o seguinte, se Nosso Senhor excluir do céu quem pecar contra o sexto e o nono mandamento, vai ter que encher o paraíso de palha. Porque no Brasil colônia, a vivência do sexto e nono mandamento era, obviamente, não tão fiel assim. Veja bem, eu vou fazer uma pergunta bem provocativa. Quantos católicos hoje se casam virgens? Não vou dar estatística sobre isso. Não é de hoje, porque vem do Brasil colônia também isso. E eu não sou contra a virgindade, por favor. Eu sou contra a hipocrisia. Da gente dizer que o outro não se encaixa num discurso de ideal, quando nós também não vivemos um discurso de ideal. Se prostitutas e publicanos vão preceder a muitos religiosos no reino de Deus, como disse Jesus, será que uma pessoa que não escolhe a sua orientação sexual seria tão culpável assim para ser estigmatizada dessa forma? Perguntas que às vezes não temos respostas. Gabriel, você quer fazer um comentário, por favor? Sobre isso tudo que você está falando, eu acho que tem uma reflexão muito importante que a gente precisa fazer, que é a seguinte. A Bíblia, pelo que eu vi aqui, peguei uns dados rápidos, a Bíblia teria 31.100 versículos. 31.100 versículos, falando de diversas coisas, né, sobre tudo quanto é coisa. Sabe quantos livros que falam sobre homossexualidade? Apenas 5 passagens. A maioria delas no Antigo Testamento, que tem várias coisas que a gente hoje nem sonha em cumprir, né? Tem a clássica lá de você costurar 2 tecidos diferentes, que você não pode fazer. O Luiz lembrou uma também de que você sempre que sair de casa teria que levar uma pazinha para recolher suas fezes. Enfim. E mesmo no Novo Testamento, você tem ali várias recomendações. Em 1 Coríntios fala que as mulheres têm que ficar caladas na Assembleia, que nenhuma igreja respeita isso hoje, né? Fala que os escravos devem ser submissos, e ai de quem hoje defender isso. Aliás, Gabriel, a pastora deveria ficar calada, porque as mulheres devem ficar caladas nas igrejas, né? Exatamente, né? Então, se a pessoa quer seguir a Bíblia ao pé da letra, ela não pode falar, né? Uma mulher não pode falar, pelo menos não dentro da Assembleia, né? Então, por que raios nós nos apegamos tanto
a uma coisa que a própria Bíblia não ressalta tanto assim. E se a gente for parar para pensar, por exemplo, que nem eu falei, Jesus não fala sobre isso, e Paulo fala algumas coisas, mas tem toda uma discussão sobre como era vivida a homossexualidade naquela época, né? Era uma forma muito complicada, né? Tinha muito abuso do senhor pelo seu escravo, né? Então, as sociedades que Paulo conheceu naquela época, que viviam relacionamentos homossexuais, eram muito diferentes da de hoje. Então, tem toda uma discussão em relação a isso aí, né? E mesmo, um detalhe interessante também, é que o pecado que a gente conhece como sodomia não foi homossexualidade, foi estupro, né? Se a gente pegar lá em Gênesis, como descreve o que aconteceu em Sodoma, na cidade de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas por Deus por causa do pecado, foi os moradores da cidade estupraram os hóspedes que chegaram lá, né? Então, e naquela época, você ser bem um bom hospedeiro era um valor muito grande, e principalmente o estupro, que é um pecado abominável. Então não tem nada a ver diretamente com homossexualidade. Então acho que cabe a grande reflexão, por que a gente se preocupa tanto com isso hoje e esquece, que nem você colocou, as coisas mais importantes que Jesus colocavam, que era a ganância, o dinheiro, a hipocrisia, o apego pelo poder, né? Então acho que é uma grande reflexão que a gente tem que fazer nesse aspecto também, né? Ô Gabriel, já que você citou Sodoma, que infelizmente foi citada por um dos padres que eu comentei no começo do programa, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, diz o seguinte: Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância da ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Então, entre os pecados de Sodoma e Gomorra, especificamente Sodoma aqui citado, estava o fato de haver pessoas pobres e necessitadas. E vai falar isso, vão dizer que é teologia da libertação. Não, isso é também Antigo Testamento. O Gabriel citou, né, nós já adiantamos aqui, que o Catecismo da Igreja fala sobre a homossexualidade nos números 2357 e diante, e seguintes. E é interessante que nós conversávamos antes do programa, né, fazendo um aquecimento, como a gente chama, e eu citei que quando esse trecho foi publicado em 1983, ele foi muito forte, porque os termos que estão aqui, que eu vou ler agora, são muito fortes. Mas hoje, eles não têm mais tanta força assim. Inclusive, no Sínodo da Juventude, havia um movimento antes do Sínodo para que o Papa fizesse uma manifestação mais clara sobre a questão LGBT, e o Papa Francisco já fez várias declarações, como citei agora há pouco, mas acabou que isso não aconteceu. Mas eu vou ler o trecho aqui do Catecismo. Eu vou ler os trechos mais importantes. Como eu disse, né, aquele primeiro, abre aspas, a sua gênese psíquica continua em grande parte por explicar da homossexualidade. Apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves, a tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são desordenados. São contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, não procedem numa verdadeira complementaridade afetiva sexual, não podem em caso algum ser aprovados. Continua o Catecismo. Um número considerável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente radicadas. Esta propensão objetivamente desordenada constitui para a maior parte deles uma aprovação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á em relação a eles qualquer sinal de discriminação injusta. Estas pessoas são chamadas a realizar na sua vida a vontade de Deus, e se forem cristãs, ao detalhe, não estamos dizendo que tem que ser, mas se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar devido à sua condição. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade, pelas virtudes do autodomínio, educadoras da liberdade interior e às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental,
podem e devem aproximar-se gradual e resolutamente da perfeição cristã. É meio uma no cravo e uma na ferradura. Mas eu acho que a coisa mais importante, o que a gente pode discutir agora, é essa questão do acolhimento com respeito, compaixão e delicadeza. Por outro lado, o catecismo apresenta que o caminho da santidade para um homoafetivo seria apenas o caminho da castidade. Gabriel, o que você gostaria de comentar sobre isso em relação a esse desafio que se apresenta? E aí que eu queria completar o que eu falei. Quando isso sai em 1983, foi um grande avanço, foi uma lufada de ar fresco, mas essa resposta hoje, teologicamente, hoje há um apelo, uma tentativa de compreender melhor a situação, especialmente entre os jovens, e eu percebo isso muito claramente, eles têm uma outra visão sobre esse assunto. Olha, Luiz, eu acho que volta um pouco a minha reflexão a respeito da ênfase que a gente dá aos aspectos sexuais hoje no cristianismo, né, que parece que não era um centro, né, da Bíblia, era uma coisa marginal, e dá pra gente entender um pouco de onde vem essa preocupação com as questões sexuais, porque isso parece que começou lá com Santo Agostinho, né? Ele tinha uma preocupação muito forte com o fato dos impulsos sexuais dominarem o ser humano, ofuscarem a nossa razão e fazer com que a gente tenha aquilo que ele chama de concupiscência, né? Que é o apetite carnal desordenado, que inclusive faria as pessoas ficarem muito afoitas por sexo, e daí viria o estupro, por exemplo, viria a traição, viria vários pecados em decorrência dessa desordem que os impulsos sexuais criariam no ser humano. Então dá para gente entender um pouco de onde veio isso. Por outro lado, a história mostra que a solução que o Santo Agostinho, ou melhor dizendo, que as pessoas que se basearam em Santo Agostinho na época pensaram que era você reprimir bastante a sexualidade, aquilo não deu muito certo também. A gente acabou criando uma sociedade muito neurótica, por assim dizer, com vários problemas psicológicos, por conta dessa repressão sexual. E aí vem tanto que a teoria toda da psicanálise de Freud se originou disso daí, né? Dos problemas que vinham de você reprimir demais os impulsos sexuais, que são algo natural do ser humano. E hoje a própria igreja reconhece, né, a parte divina da sexualidade, por assim dizer, muito mais do que antes, né? E aí é até interessante, na encíclica Deus Caritas Est, quando Bento XVI retoma o livro do Cântico dos Cânticos, que é um dos livros mais antigos da Bíblia lá no Antigo Testamento, e que ele fala da sexualidade de uma forma muito poética e um pouco até erótica, por assim dizer, de uma forma bonita até, mas ressaltando a parte bonita do desejo, por assim dizer, né? Mas aí, voltando para o nosso tema sobre a homossexualidade, hoje a gente sabe um pouco mais do que quando, apesar do catecismo falar que a gênese, e como a gente comentou aqui, né, a gênese da homossexualidade não ser muito bem definida, hoje a gente caminha um pouquinho para entender que isso é algo que vem de alterações no cérebro. Então, a gente não sabe muito bem se é genético e tal, mas parece que não é algo simples, não é uma escolha. Hoje soa anticientífico você falar que a pessoa escolhe ser homossexual ou ser transexual, ou enfim, ou qualquer forma de manifestação sexual a esse respeito. Então, isso o catecismo já aborda, né, de não culpar a pessoa pela tendência dela. Quanto à prática, né, que a igreja coloca isso, que as pessoas que sejam homossexuais deveriam se abster do sexo, né? E aí é interessante que a igreja não fala que as pessoas devem tentar virar heterossexuais, que devem se curar de uma doença. E isso é muito interessante a gente ressaltar isso. Hora alguma é falar isso no catecismo, né? Mas ela prega só a castidade, como prega dos heterossexuais também. A meu ver, isso entra na questão da sexualidade em geral, né? Para a igreja não é só homossexualidade, é todo o sexo que não
faz parte dessa visão que é visando tanto o amor quanto a procriação, quanto tudo isso que a gente chama de conjugalidade, de matrimônio, não seria a função certa da sexualidade, por assim dizer. Então, já tira um pouco mais também essa ênfase só sobre a homossexualidade, como você falou. E, para finalizar, se é certo a gente seguir só essa visão, se haveria outra visão, se a gente deve ter tanta ênfase assim, como vem ressaltando aqui, eu acho que uma das coisas mais interessantes que eu li a esse respeito foi uma declaração do Papa Francisco num livro recente, né, acho que de 2018, é o livro de entrevistas que chama O Futuro da Fé. E ele diz o seguinte, eu vou ler aqui: os pecados da carne não são obrigatoriamente sempre os mais graves, porque a carne é fraca. Os pecados mais perigosos são os do espírito. Eu falei do angelismo, que é orgulho e a vaidade são pecados de angelismo. A igreja é a igreja. Os padres tiveram a tentação de concentrar-nos nos pecados da sexualidade. É disso que eu já falei, do que é chamado de moral abaixo da cintura. Os pecados mais leves são os pecados da carne. Os pecados mais graves estão em outro lugar. Então ele fala muito disso, que os pecados abaixo da cintura, e obviamente ele não está falando de estupro, não está falando de traição, não está falando nada de que tem outras implicações, mas tudo que fica abaixo da cintura, diz ele que, ele até conta nesse livro que conheceu um padre que quando alguém se confessava e falava disso, o padre mandava mudar de assunto. Não, isso aqui não, tá, mas o que mais que você fez? Né? Não dá muita bola para isso. Ele até falou, o padre que fica perguntando demais muitos detalhes a respeito desses pecados abaixo da cintura, precisa de um psiquiatra. Foi a fala do Papa a esse respeito. Né? Então eu acho que é esse o caminho que a gente deve traçar para a igreja. Onde que esse caminho vai eu não sei muito bem onde que nós podemos chegar. Agora, eu acho que é isso que a gente tem que focar, no que é mais importante, né? E não, talvez, exigir um fardo muito pesado a respeito de coisas que talvez não devam ser um centro, né? Eu acho que é por aí que a gente deve começar. E depois a gente vê onde que pode chegar a respeito disso. Juninho, esse é um verdadeiro desafio pastoral, porque é um mundo em transformação. Não significa a mudança da moral sexual católica, absolutamente, mas significa que existem coisas que são lidas de uma forma em determinado momento histórico e em outros são lidas de forma diferente. Por exemplo, o Papa Francisco, essa semana, dando uma entrevista para um livro, ele disse: o prazer vem diretamente de Deus, não é católico nem cristão, nem qualquer outra coisa, é simplesmente divino. E ele está falando do prazer sexual. O Gabriel citou aí a encíclica de Bento XVI, que ele fala do Eros dentro de uma perspectiva divina. E essas duas frases eram completamente impensáveis, talvez há 30 anos atrás. Então, como lidar com esse desafio nos dias de hoje, acima de tudo pastoral, não estou entrando aqui na questão teológica, de lidar com a realidade da homofetividade dentro da igreja? Eu acho desafio pelo simples fato de ser uma religião monoteísta. Porque se a gente observar na história, as religiões monoteístas, vou pegar monoteísta porque o cristianismo é monoteísta, vamos lá, reformular. Eu vou falar do monoteísmo porque o cristianismo é monoteísta. E, uma vez monoteísta, como as outras três, elas são territorialistas, do combate, do conflito. Né? Aquela frase repetida no Antigo Testamento, exército, né? O Senhor dos exércitos, batalhas. Observamos na história com as cruzadas, enfim. Depois aqui na colonização, os jesuítas que vieram trazendo verdades cristãs para os índios que eram pagãos, essa imposição de verdade, né, ela contamina aqueles que estão envolvidos nesse meio, que impossibilita a compreensão de um bom relacionamento daqueles que têm a liberdade de pensar diferente, de crer diferente. E nós estamos falando, posso colocar esse argumento dentro do próprio cristianismo, que tem centenas de denominações religiosas, mas todos acreditam no mesmo Deus. E todas dessas denominações religiosas, seja o catolicismo, seja o anglicanismo, seja o luteranismo, seja
o calvinismo, seja a igreja batista, metodista, não, por muitas vezes os seus fiéis e até os seus representantes e chefes não conseguem chegar no consenso, sendo que existe mesmo crendo na existência de apenas um único Deus. A noção de respeito, civilidade, é muito difícil ser exigida dentro de um contexto em que há uma luta para a hegemonia. É desafiador, é muito desafiador, muito, muito, porque ou você aceita ou você sucumbe. Exemplo, a Inquisição. Desculpa falar desses temas, falar do passado, porque não tem como colocar isso, não tem como a gente deixar de analisar esses fatos que ocorreram na história e não colocar também essa visão que era presente lá atrás, que ainda é presente nos dias de hoje. Então, compreender que o homossexualismo não é uma escolha, aceitar que há estudos que vão indicar mais profundamente e que ainda não se tem determinado, mas que a homossexualidade não é coisa do demônio. E se você achar que é coisa do demônio, guarde para você, porque a pessoa que é homossexual, ela não tem obrigação nenhuma de engolir a sua verdade, ou da religião que você participa, você frequenta. Você não tem que fazer a vida de uma pessoa um inferno para você se sentir apta ou apto ou digno de um paraíso. Você entende? É muito delicado, é muito complicado nós conversarmos dentro de um contexto e esperar de todos uma civilidade. Não estamos relativizando a doutrina, mas nós temos que deixar bem claro que é uma instrumentalização do discurso. Seria muito mais fácil e seria muito mais convincente uma religião pautada no amor, que vivesse o amor e o respeito, sem aquela loucura de acreditar que, ao deixar as pessoas viverem suas vidas em paz, estão estimulando outros a viver a mesma coisa, porque há esse discurso de um medo de que, se uma criança ver duas pessoas do mesmo sexo de mãos dadas na rua, a criança vai querer ser. Bem, até onde nós sabemos, não é uma educação, porque todos os homossexuais vieram de relações heterossexuais. E muitos dos homossexuais o são sendo criados, por sua grande maioria, pelos seus progenitores ou por casais heterossexuais. E a exemplo que eu tenho de alunos que são criados por casais homoafetivos e eles são os alunos, filhos, são heterossexuais. Então, sabe, a gente tenta justificar, tenta demonizar a gente, desculpa. Algumas pessoas tentam, porque nós estamos falando do contexto cristão onde nós estamos inseridos, e alguns de nós tentam demonizar e tentam criar teorias para poder trazer um conforto de consciência, como se fosse a obrigação dela discriminar, para evitar que isso se propagasse, como se fosse um ato de passar álcool em gel na mão para não levar o coronavírus ao nariz. É doído, da mesma forma que eu digo, é muito difícil ser mulher no Brasil, falando no Brasil porque nós estamos no Brasil, é muito difícil ser negro no Brasil e é muito difícil ser homossexual no Brasil. Nós estamos falando de minorias. É difícil poder ser, o ser, né, é algo tão importante na filosofia e na religião, é tão importante o ser, e como é difícil ser realmente dentro de um lugar onde por interesse ou não, por maldade ou não, e não estou dizendo que o interesse não seja maldoso, alimenta um discurso tão inadequado, no mínimo inadequado. Então, se entendermos o que é ser humano, o que é ser pessoa, nós conseguiríamos viver melhor, bem melhor. Conseguiríamos viver melhor se nós nos preocupássemos com as pessoas e menos com as imagens. Senhores, já estamos com o tempo estouradíssimo aqui do nosso podcast. Não sei se vocês têm uma palavra final para dar, uma mensagem bem curtinha para eu fazer o encaminhamento final aqui, mas como eu não abri a brecha, Gabriel, sua mensagem final bem curtinha. Eu queria só fazer uma observação rápida, que a gente falou de questões políticas, mas eu
eu acho importante a gente lembrar que tem problemas. Isso é utilizado politicamente de ambos os lados, né? Não é só do lado mais conservador que eles usam da questão homossexual com fins políticos interesseiros, né? E a gente pode citar vários exemplos aqui. Eu lembro, por exemplo, de 2011, quando a parada gay colocou imagens de santos de uma forma bem erotizada, provocativa, né? Enfim, eu acho mais importante o seguinte: vamos esquecer um pouco de política, de dividir o mundo entre esses dois lados, lado do bem, lado do mal, do vilão e do herói, como o Juninho colocou. Vamos pensar nas pessoas, vamos pensar em cada um como um ser humano, como uma alma que merece, que é muito mais do que a sua sexualidade, que é muito mais que qualquer outro detalhe. É isso que é o mais importante. Juninho, sua mensagem final que você queira deixar? Mas eu queria até colocar, Gabriel, sobre o que você falou. Não estou defendendo quem fez isso, porque é uma falta de respeito utilizar um símbolo de veneração e respeito para alguém. Seria a mesma coisa que alguém pegasse a foto da minha mãe, de repente, e fizesse algo com ela na minha frente. Seria extremamente ofensivo para mim, me atingiria profundamente. Eu entendo a nossa relação dos nossos símbolos religiosos, mas aí é a forma que eles erroneamente tiveram de desenvolver uma forma de criticar as instituições, né, utilizando seus símbolos, para demonstrar o quanto fere a identidade dessas pessoas. Utilizar de forma grosseira os símbolos foi a forma de demonstrar como essas instituições ferem e o discurso mata indivíduos, sabe? Não estou comparando gravidade de forma nenhuma, mas e nem estou dizendo que eles estão certos, mas continuando, e o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: de coração, a vida é mais importante em todos os aspectos. E a vida não é somente a existência, deixar nascer e deixar que o acaso governe e assim. Não é isso. A vida que eu estou falando é a vida plena, de realização. Todos, segundo Aristóteles, buscam a felicidade. Todos, segundo Aristóteles, filósofo grego, busca a felicidade. E uma vez que se busca a felicidade, há interpretações de felicidade, a religião propõe uma forma de realização dessa felicidade. Pessoas são propícias e têm a liberdade de escolher, dentro de um regimento chamado lei, num país democrático de direito, a sua felicidade. E aqueles que buscam a sua felicidade contra a lei instituída, deveria pagar por esse débito que tem com a sociedade. Mas, de forma nenhuma, a minha visão de felicidade tem que ser imposta sobre as outras pessoas. Nunca. Se você tiver que convencer alguém do seu ponto de vista, vamos debater de forma civilizada. Não há necessária agressividade, não há necessária ofensa, não há necessidade de nenhum tipo de fobia com qualquer pessoa que seja. Sobre esse tema ainda que o Gabriel falou e o Juninho comentou, de fato, eu recebi essa semana um vídeo de um conhecido meu, acho que foi segunda-feira, apresentando inclusive essas cenas da parada gay, para dizer que a esquerda quer implantar o gaysismo, essas coisas que de vez em quando aparecem por aí. E eu acho que o movimento LGBT talvez tenha que percebido por aquela circunstância que você pode agir de várias maneiras. Da minha maneira que se hoje, nos dias de hoje, um padre coloca uma mensagem, ou um pastor, que pode ser entendido como algo extremamente ofensivo e até fora anacrônico, fora de época, ele está pagando o preço de saber que ele está sabendo que está ofendendo o outro, porque comunicação não é o que eu falo, é o que o outro escuta. E, de repente, cabe também ao movimento LGBT pensar bem que tipo de diálogo que quer ou não estabelecer. Porque, infelizmente, como nós falamos aqui, o Brasil hoje em dia não quer muito dialogar, né? E isso é bastante doloroso. Eu gostaria de encerrar com uma frase do Papa Francisco. Algumas frases dele sobre uma entrevista que ele deu para uma jornalista mexicana da Televisa.
Ele foi questionado sobre pessoas em situações irregulares, como um homem transgênero e sua parceira, que foram recebidas pelo Papa em 2015 no Vaticano. E o Papa disse não gostar da palavra irregular. Ele acrescentou: se estivéssemos convencidos de que eles são filhos de Deus, as coisas mudariam muito. E ele abordou uma controvérsia em 2018, onde foi relatado que ele disse que os pais deveriam levar jovens que exibem sinais de homossexualidade a um psiquiatra. E alguns entenderam que era alguma coisa sobre cura gay e terapia de conversão. E ele disse: eu fiquei bravo, eu fiquei furioso com a forma como a resposta foi transmitida. Sobre a integração familiar de pessoas com orientação homossexual, e eu disse: pessoas homossexuais têm o direito de estarem na família. Pessoas com orientação homossexual têm o direito de estar na família e os pais têm o direito de reconhecer essa criança como homossexual, aquela filha como homossexual. Você não pode jogar fora alguém da família ou tornar a vida impossível para eles. E ele explicou que a questão do psiquiatra também poderia ser um profissional para entender se havia ali alguma situação hormonal, física, enfim, para buscar se entender o que estava ali acontecendo. Ele respondeu que ele era um conservador que sempre defendeu a doutrina, acrescentando que ele se opunha à igualdade do casamento, porque é uma incongruência falar de casamento homossexual. Esse programa ele é feito para todos, mas ele fala muito aos católicos. Eu espero que ao final desse programa você perceba que você pode ser conservador, que você pode não aceitar muita coisa que acontece no mundo, mas que Jesus mandou amar a todos. E se você acha que há aí um movimento internacional gaysista e que são inimigos da igreja, lembre-se que Jesus mandou amar os inimigos. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast, no YouTube, também na Rádio Educativa FM de Carangola, 96,7, a rádio da família e dos amigos. Você pode ouvir os episódios anteriores no podcast, especialmente você que é ouvinte da rádio. E sigam a gente nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer e também todas as outras. E é interessante, se você pegou no rádio esse programa pelo meio, é importante que você ouça o programa inteiro e você pode fazê-lo pelo podcast. Quero dar uma rápida sugestão de filme para você. É um filme já de 20 anos atrás, Beleza Americana, que fala sobre o risco que se corre de se viver uma aparência e de não se perceber que Deus nos ama como somos. Jesus fez ainda muitas outras coisas que, se fossem ditas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que se deveriam ser gravados, isso parafraseando São João. A gente volta na próxima semana. Um abraço para você e até lá. Filhos de Francisco.